dia 5 de outubro de 2021. Aqui, novamente, na página 94 do PDF deste livro maravilhoso, A Vida Contemplativa de Joel Goldsmith. Bom, meus queridos, queremos aqui deixar bem claro o seguinte. Dentro desses estudos, o que é uma vida contemplativa? Vida contemplativa é a percepção consciente de quê? De que existe um espírito invisível que nos dá o alimento, que nos autossustenta, que já sabe o que nós precisamos, que é tudo que existe e que controla tudo. A vida contemplativa é a percepção consciente da ação desse espírito sobre nossa vida e através dela. A vida contemplativa é perceber que ao seu entorno existem N consciências que estão cada uma em suas respectivas fases de evolução. Porém, em sua essência primordial, somos todos uma única coisa só. A vida contemplativa é a seguinte questão a ser tomada aqui. Devemos perdoar os nossos inimigos, as nossas faltas, as nossas dívidas. Devemos perdoar os vossos devedores. Devemos orar pelos nossos inimigos. Orar somente pelos nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos, meus irmãos? São aqueles que estão imersos na Matrix e que protegem a Matrix. São os agentes da Matrix. Eles estão tão imersos na Matrix que eles acabam fazendo de tudo para proteger a própria Matrix. Esses são os vossos inimigos. Então, todo aquele que ainda está imerso a Matrix, sem perceber que dentro de um único sistema, que o sistema ele é autorregulador, ou seja, o sistema ele sai da entropia e vai rumo ao amor, querendo ou não querendo, fazendo força ou resistindo, você pode fazer tanta força que você pode voltar à sua fase elemental de vida, porque a vida ela é infinita. Então, de um lado ou de outro, não tem escapatória para o ser, senão se voltar para casa. Pode voltar da forma mais trágica ou pode voltar da forma mais feliz. É a escolha que a gente faz. Então, a vida contemplativa e este canal do YouTube aqui, ele foi criado, ele foi dado este nome para ajudar neste processo dentro de inúmeras pessoas que já estão contribuindo com esta mensagem do caminho infinito de Joel Goldsmith e com os ensinamentos do professor Hélio Couto, que a gente muitas vezes comenta aqui, a mecânica quântica que a gente precisa expandir e a gente precisa compartilhar. A questão da onda escalar, gente, eu só estou autorizado a falar uma coisa sobre a onda escalar, tá? Eu estou autorizado a dizer que a onda escalar ela serve para que nós nos unimos e nós passamos, de uma maneira ou de outra, aquilo que nós estamos aprendendo e estamos sentindo em relação a esses estudos. Passamos um bem-estar para os próximos que chegam até nós. Passamos um livro, passamos uma leitura, passamos um vídeo. Até este canal vocês podem compartilhar. A questão do ajudar é compartilhar. A questão do ajudar é lançar o seu pão às águas. E lançando o pão às águas é o quê? Ajudar os irmãos que estão imbuídos dentro de um trabalho de expansão de consciência. Lançar o pão às águas, ou seja, partilhar, ou seja, cooperar, ou seja, fazer a caridade, para que nós possamos evoluir, nós precisamos compartilhar, nós precisamos falar sobre aquilo que nós estamos sentindo em relação à realidade, em relação às coisas que realmente acontecem quando nós descobrimos que o que falamos atrás lá,
que existe um único ser, que existe uma única consciência e que essa consciência está aqui e agora manifestando esses estudos, manifestando as palavras aqui. Lembra no que foi dito? Eu não tenho nome. Vocês podem me chamar de qualquer nome. Joel, Buda, Lao Tzu, qualquer nome vocês podem me chamar. Eu estou em todos vocês. Eu sou vocês ao mesmo tempo. Mas é preciso que, para que isso possa se deidificar ao longo das eras e ao longo da eternidade, foi dado o livre-arbítrio para cada um de vocês como consciência e como um ser individual, para que vocês possam chegar à evolução, voltar para o seio do meu próprio ser. Então, é necessário a prática, a entrega, é necessária a benevolência, a calma, a tranquilidade e é necessário focar nos estudos, meditações e nas práticas diárias. Tá ok, gente? Sigamos então aqui na parte 2 do capítulo 9. Estados de evolução da consciência. Toda a vida é um processo de evolução. Se estudamos a história, descobrimos que estamos lentamente evoluindo do estado de consciência do homem das cavernas, da idade, do olho por olho, dente por dente, dos horrores do capitalismo do século XIX e do início do século XX para a visão mais ampla do dia atual. A religião também evolui dos dias do inverno e condenação para a abordagem mais esclarecida de hoje. Toda a história é o relato da evolução da consciência ao longo dos séculos, uma consciência que ainda está evoluindo. Assim, quando o Cristo ou o Espírito de Deus é conscientemente percebido pela primeira vez e começa a operar em nossa experiência, ele se expande de modo um tanto similar. Pode começar em primeiro lugar apenas a nos separar de nossos medos e dúvidas, ou da preocupação com os nossos problemas, para que gradualmente os problemas da vida sejam resolvidos em silêncio e pacificamente, sem preocupação e sem medo de serem levados aos extremos do esgotamento nervoso. Mas logo esta atividade do Cristo começa a agir como fermento em toda a nossa experiência humana. Nossas relações com os outros começam a ser mais harmoniosas, mais naturais e mais alegres. Nossos esforços, seja nos negócios, na arte ou na profissão, tornam-se menos árduos e menos cansativos. Na verdade, mais alegres à medida que também se tornam mais frutíferos. As condições de saúde começam a mudar, mas não percebemos realmente que houve alguma mudança até que um dia algo nos faça olhar para trás e de repente ficamos cientes de que nos últimos 3 ou 4 ou 5 anos não usamos qualquer medicação e nem mesmo tivemos necessidade de alguma, ou podemos descobrir que alguma imperfeição física não está mais presente. Tudo isto é um processo gradual, um processo evolutivo, mas conduz sempre a estados superiores e elevados de consciência espiritual, consciência divina, resultando em paz e harmonia na Terra. É uma passagem maravilhosa, gente, porque quando eu iniciei os estudos, nós iniciamos os estudos do Caminho Infinito, nós passávamos por uma necessidade de querer chegar ao que o professor Hélio Couto tanto falava, né? O meta-humano, ser um meta-humano, ser um ser acima do humano, meta-humano.
que é o objetivo de qualquer pessoa que se entregue ao processo da ressonância harmônica e que se entregue aos estudos do Caminho Infinito, Joel Goldsmith, que é parceiro nesta caminhada da ressonância harmônica também. Ele que, junto com o professor, né, já veio no início com a meditação. No início ele trouxe através da Europa, o Havaí, Estados Unidos, Inglaterra, ao redor do mundo, ele trouxe que através da meditação nós podemos chegar em uma ressonância com o Espírito onipresente, o invisível e manifesto, que é por amor e harmonia, para que ele endireite os caminhos tortos e com ele chegamos à plenitude de vida. Porém, estávamos ansiosos, estávamos querendo sair da situação difícil. E ao longo desses 3, 4 anos, como nós falamos aqui, nós começamos a entrar num estado de muita certeza, de muita alegria, de muita paz, de muita harmonia. E nós estamos aqui nos entregando dentro de cada dia, cada estudo, cada percepção, pois quando nós nos entregamos, a voz interior é a que fala. Não é o Roberto, não é o ser que vocês estão vendo aqui, carne e osso, mas é o ser que é o próprio ser, o macro, que é maior do que aquele que está aparente no mundo. Então sigamos aqui com a realização, né? A realização de uma experiência do Cristo não é suficiente para completar a demonstração de nossa experiência de vida particular. É verdade que todos sabemos que houve muitos na história do mundo que alcançaram uma medida desta realização, da presença divina, que ainda continuarão a sofrer as discórdias, doenças, injustiças e desigualdades. E tenho certeza que eles mesmos devem ter se perguntado por que, uma vez que a presença estava com eles, eles devem ter se perguntado porque, quando tinham uma sensação de paz e alegria interior, as experiências externas não correspondiam à harmonia interior que sentiam ter alcançado. Isso nos leva ao principal princípio do caminho infinito. E vocês sabem qual é o principal princípio do caminho infinito? A fonte impessoal de toda a discórdia. Princípio principal do caminho infinito, hein, gente? Nos dias da metafísica inicial, descobriu-se que as discórdias deste mundo não são tão reais quanto parecem ser, e que elas não têm a substância ou a lei que parecem ter. Isso levou mais tarde à descoberta de que estamos lidando não com um pecado pessoal, doença pessoal ou discórdia pessoal, mas com uma fonte universal de problemas individuais. E aqui está o segundo princípio básico que distingue o caminho infinito de outros ensinamentos. Não é o pensamento errado de um indivíduo, seus pecados ou seus erros que causam a maior parte de seus problemas, mas um algo universal que tem sido dominado por muitos e variados nomes como mente mortal, mente carnal, hipnotismo ou mesmerismo. Seja qual for o nome que seja chamado, a percepção deve vir de que todo erro, mal, pecado, doença, morte, limitação ou velhice é apenas o produto de uma mente carnal universal ou mente mortal, que pode realmente ser melhor resumida como a crença em dois poderes, ou o mundo virtual criado para a nossa evolução. Por isso que há a mortandade, por isso que há o limite, gente. Vocês entenderam bem aqui que quando nós falamos de crença universal, da crença do bem e no mal, existe uma inércia aí de entendimento. Porém, quando nós observamos que o corpo morre, o ser biológico morre, que todos os seres aparentes deste mundo, eles desaparecem daqui, então a gente percebe que aqui mesmo, esse mundo aqui não existe. Meu reino não é deste mundo.
pois o ser que brilha, o ser que ilumina, o ser que é pura luz, o ser que alimenta toda e qualquer circunstância, não está neste mundo. Porém, ele é este mundo, ele é toda a manifestação. Então, não existe a morte, não existe a não vida, existe apenas vida. Então, nós sofremos essas transformações e, para dar um exemplo mais prático aqui, que já foi falado este exemplo, né? Nós temos uma transformação dentro de um sistema, de um ovário, de um óvulo, de um útero feminino. Nós somos fecundados, nós somos formados. E dali a gente sai para fora para o mundo aparente. O mundo aparente nós crescemos, nós se desenvolvemos, nós ficamos adultos, nós envelhecemos e por fim nós retornamos em nosso estado natural de ser. Independentemente da evolução ou não acontecer. Se a evolução não acontece, o que se percebe? Percebe-se que a gente ficou parado dentro do jogo da evolução e que precisamos avançar dentro deste mesmo jogo. A realidade virtual é criada na mente e essa realidade virtual ela está dentro da consciência de cada um. Quando nós começamos a perceber a inércia mental e conseguimos tocar uma pontinha da harmonia da presença do Cristo em nós, nós damos um salto, nós começamos a olhar a mente carnal operando de cima, mesmo mesmo sendo afetados pelas coisas deste mundo indiretamente, pois internamente sabemos que ali existe um erro, existe um nada, existe uma mente carnal em operação. É uma crença impessoal. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. Ela é universal, ela é do mundo. Essa crença em dois poderes, no poder do bem e no poder do mal, é a fonte e, na verdade, a substância do que é chamado de mente mortal ou carnal. Não existe tal coisa. Na verdade, como mente mortal ou mente carnal, não há entidade mais do que uma entidade chamada escuridão. Há, no entanto, uma crença universal em dois poderes, e essa crença universal em dois poderes que constitui a mente carnal e é a fonte de toda a discórdia, toda doença, todo pecado, toda forma de desemprego e toda falta toda falta, seja qual for o nome ou a natureza. Tá? Está escrito aqui de uma maneira totalmente desdobrada aqui, tá? Seja qual for o nome ou a natureza. Então, seja qual for o nome ou a natureza. Nunca acredite nem por um momento que a solução de todos esses problemas pode ser encontrada no mundo exterior. As formas desses problemas mudarão, mas o problema básico permanece, que é a crença, é o sentimento, é o emocional imaturo. Por exemplo, progredimos dos dias de cavalos e charretes para o dia do automóvel, e agora estamos avançando rapidamente na era do ar. Mas assim como havia desemprego nos dias de cavalos e charretes, também havia desemprego na era do automóvel e agora na era do avião. A questão é que o problema do desemprego não é atendido por meio da teoria econômica ou das especulações da sociologia, não por qualquer meio conhecido pela mente humana. O problema do desemprego só será atendido quando for entendido como uma atividade da crença em dois poderes. Isto é, a atividade da mente carnal. Ao contrário, o desemprego será universal quando for entendido como sendo a atividade de Deus. Ao contrário, desculpe, gente, tá? Ao contrário do desemprego, tá? O emprego será universal quando for entendido como sendo a atividade de Deus, Deus se realizando como ser individual. Vou ler mais um pouquinho aqui para nós fazer
trazermos aqui uma explanação. Os problemas de capital e trabalho estão sendo resolvidos até certo ponto pelo sistema econômico em mutação, mas a última e definitiva superação desses problemas será somente através da percepção de que os problemas nunca existiram, separados da crença em dois poderes. Tome qualquer forma de pecado que você queira e descobrirá que ele tem sua origem na crença no bem e no mal. Aceitamos algumas condições como malignas e outras como boas, e assim a crença do bem e do mal continua a operar. Enquanto ela opera na consciência, ela funcionará como boa ou má, como pureza ou pecado. Toda doença também, não importa a forma que assuma, tem sua base na crença em dois poderes. Se não houvesse uma crença em um poder maligno, a doença não seria má, não seria mortal e, portanto, não existiria. Está resolvido ou não está resolvido o problema das doenças? Está resolvido ou não está resolvido o problema do sofrimento? Será que vai ser preciso nós fazermos um estudo inteiro aqui neste canal sobre o livro Suprimento Invisível? Eu vou trazer este livro aqui para ver se nós conseguimos fazer com que este problema seja resolvido, porque é a dor de quem que está na espiritualidade. Quando se fala que tem que doar alguma coisa ou mexer nos bolsos, há uma certa resistência das pessoas quando buscam em querer aprender algo da espiritualidade, porque há uma crença de que a pessoa que está ensinando, ela precisa, né, contribuir gratuitamente. Nós estamos aqui neste canal, gente, contribuindo com esses estudos gratuitamente, sem cobrar nada e sem pedir fundo algum neste canal. Porém, nós criamos uma classe de estudo onde nós pedimos sim uma contribuição. Tá? E esta contribuição é fruto de uma dedicação dia após dia que nós estamos fazendo, estudando, trazendo conhecimento para a classe. Conversem com quem está na classe, peça a opinião de quem está lá dentro da classe para vocês verem o que está sendo falado lá e o que está sendo trazido lá dentro e o que está sendo manifestado um pouquinho só de medida da compreensão da onipresença. Existe alguma maneira de provar isso? A resposta é que nenhuma forma de pecado, doença ou qualquer situação infeliz jamais poderia ser resolvida metafisicamente ou espiritualmente, se fosse uma lei que perturbasse essas condições errôneas. Se houvesse leis de discórdia, desarmonia ou doença, essas leis não poderiam ser superadas meramente através da percepção de que a fundação repousa sobre uma crença universal em dois poderes. Na prática do caminho infinito, qualquer medida de sucesso que tenhamos em trazer a harmonia para as vidas de nossos alunos é produzida tratando cada problema de maneira diferente, como se o reumatismo fosse diferente do consumo ou uma dor de cabeça. Diferente de uma dor muscular, ou desemprego diferente de doença, ou falso apetite diferente de escassez. Mas tratando todos e quaisquer destes como produtos impessoais da crença universal em dois poderes, a crença mesmérica em dois poderes, assim, cada afirmação de discórdia humana em qualquer categoria é tratada sempre a partir dessa base. Então nós paramos por aqui com o nosso estudo de hoje. Eu falei que nós vamos dar aqui doses homeopáticas deste capítulo, e esse capítulo vocês vão entender o porquê disso, que nós vamos trabalhar aqui, tá? Para dissolver totalmente a crença universal em dois poderes, gente. Só existe uma única onda no universo, só existe um único ser, só existe uma única consciência. Precisamos entender onde nós estamos. Está o solo sagrado, o solo fértil, o solo abundante. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Eu estarei com vocês todos os dias de vossas vidas até o fim dos tempos. O que significa isso, gente? O que significa eu sou o que eu sou? Foi revelado a Moisés, foi revelado a Isaías, foi revelado a Jesus, foi revelado a Lao Tzu, Buda, foi revelado a Gandhi,
Foi revelado a todos aqueles que sentiram em seu coração o trunfo para compartilhar esta verdade. Foi revelado ao Roberto, foi revelada a entrega de um ser que passou por inúmeras dificuldades de aprendizado e que precisava passar pelo seu histórico para chegar até aqui. Então, a questão toda, gente, é o se permitir. Quando nós se permitimos, nós entendemos. Quando nós nos permitimos, nós avançamos dentro desses estudos, dentro das percepções e das nossas práticas. Quando nós nos permitimos, nós emanamos uma situação mais pacífica ao nosso redor. Quando nós nos permitimos, nós nos afastamos das frequências que nos arrastam para os labores da lama do inconsciente coletivo. Muito obrigado.